Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 9 de junho, celebramos o apóstolo do Brasil, São José de Anchieta. Em muitos países do mundo, é comum reconhecer num santo em específico o grande instrumento que Deus utilizou para lançar as primeiras ou boa parte das primeiras sementes do Evangelho naquele território. É nesse sentido que, por exemplo, Santo Agostinho de Cantuária é conhecido como apóstolo da Inglaterra, São Patrício, apóstolo da Irlanda, São Bonifácio, apóstolo da Alemanha e por aí vai. Podemos dizer que São José de Anchieta recebe com justiça o título de apóstolo do Brasil. Ele é natural de Tenerife, na Espanha, nascido numa família católica, numa família muito respeitável ali das Ilhas Canárias. Na sua juventude, quando já estava na idade de estudar, a família o enviou para Coimbra, em Portugal, onde ele se dedicou durante muitos anos aos estudos mais aprofundados, aprendeu o português. Aliás, ele tinha muita facilidade no aprendizado de línguas estrangeiras e era muito inteligente, além de ser muito virtuoso. Era uma pessoa de uma profunda espiritualidade. Com 16 anos, ingressou na Companhia de Jesus e, como jesuíta, ele se destacava muito pela humildade, pela obediência, pela fidelidade na vivência do carisma jesuíta. Ele era realmente alguém que inspirava muita santidade nos lugares onde ele morava como religioso. Depois acabou ficando muito doente e até por recomendação médica, os seus superiores chegaram ao discernimento de que ele deveria ser enviado ao Brasil, porque o Brasil apresentava, segundo a medicina da época, um clima mais favorável à recuperação da saúde. O clima próprio dos trópicos, das regiões mais quentes, seriam mais favoráveis à recuperação daquele jovem jesuíta. E aí ele é enviado ao Brasil com 19 anos de idade, por conta desse discernimento feito dessa forma. Chegou no Brasil e logo conheceu o célebre Padre Manuel da Nóbrega, junto com o qual ele participou ativamente dos primeiros passos da fundação das duas grandes cidades do Brasil, tanto São Paulo como São Sebastião do Rio de Janeiro. E ele acompanhando certa vez o Padre Manuel da Nóbrega, que já estava no Brasil há muito mais tempo, que era já um grande missionário, acabou que numa visita aos índios tamoios, ele acabou sendo aprisionado pelos índios. O Padre Manuel da Nóbrega foi solto para poder negociar com os chamados homens brancos os critérios para soltura do religioso, ainda não era padre, do jovem José de Anchieta. Enquanto isso, ele ficou lá, o José de Anchieta, um bom tempo ainda, junto aos índios, sendo ameaçado. Os índios, por exemplo, uma vez disseram para ele: "Prepara-te, José, farta-te de sol, porque mais uns dias e havemos de te matar." E José de Anchieta, com muita serenidade, respondeu: "Não me havereis de matar, pois ainda não chegou a minha hora." Depois, os irmãos de congregação perguntaram a ele como é que ele tinha tanta convicção de que não iria morrer naquela situação. E aí respondeu José de Anchieta: "Com a certeza da Mãe de Deus, que não queria que eu morresse sem primeiro lhe escrever a vida, que já tinha composto sobre a areia da praia." Então, ele era muito mariano e ele, em momentos de intimidade com Nossa Senhora, ele fez essa promessa de que escreveria a vida de Maria em verso, e Nossa Senhora prometeu a ele que ele só iria morrer depois de escrever esses versos. Ele, como não tinha papel para escrever, escreveu enquanto estava preso junto aos índios na areia da praia. Um poema gigantesco e belíssimo sobre Nossa Senhora, contando toda a vida dela. Como ele não tinha papel para anotar, ele escreveu na areia da praia, memorizou e depois que ele foi solto, ele colocou por escrito. Ele era muito mariano e certamente tem aí a influência de São José. Ele recebeu o nome de José
dos pais por ter nascido no dia de São José. Ele nasceu no dia 19 de março de 1534. Então, depois que ele foi solto, aí voltou para São Paulo e depois foi enviado para São Salvador da Bahia, local onde ele foi ordenado sacerdote e exerceu várias funções. Foi professor de latim, de gramática. Aliás, o tempo que ele passou junto aos índios foi um tempo em que ele aprendeu a língua tupi, escreveu depois uma gramática do tupi, tinha uma convivência muito sadia com os índios. Aos poucos ele ganhou realmente o respeito dos índios. Os índios viram que ele não era uma ameaça, de que ele era realmente alguém diferente. Depois muitos chegaram à conclusão de que ele era um homem de Deus. E isso fez com que os laços com os índios fossem estreitados e muitos índios acabaram sendo batizados e evangelizados num espírito de profundo respeito e de profunda liberdade. Aliás, ele colaborou também com a expulsão dos franceses ali da região do Rio de Janeiro, os franceses que esses sim ameaçavam os índios e fazia com que os índios se sentissem realmente em perigo. Aliás, esse ato de proteção do José de Anchieta fez com que os índios o admirassem ainda mais. E ele foi um intenso evangelizador, chegou a ser provincial dos jesuítas aqui no Brasil, o que ele aceitou depois de muito relutar. Quando viu que realmente iria ser o provincial, ele saiu beijando os pés de todos os religiosos jesuítas que estavam ali, que tinham votado para que ele fosse o superior dos jesuítas. Foi um incansável missionário. Não poucas vezes ele caminhava tanto e andava descalço, até por penitência, às vezes porque realmente o seu calçado se acabava, e ele continuava caminhando mesmo quando os seus pés ainda sangravam. E foi pelo sangue derramado, pelo suor derramado, pela perseverança na evangelização de tantos missionários, entre eles se destacando o padre José de Anchieta, que o Brasil foi evangelizado, o Brasil se tornou um país cristão. Ele foi um grande evangelizador, a gente tem acesso aos escritos dele, que são de uma profundidade espiritual muito grande. Ele, como era muito culto, também deixou muitos escritos sobre a geografia, a fauna, a flora do Brasil, a identidade dos índios, a cultura dos índios, que ele respeitava muito. Aliás, ele morreu já quando ele morava no Espírito Santo. Foi o último lugar onde ele morou aqui no Brasil. E depois que ele morreu numa aldeiazinha que inclusive depois levou o nome dele, a aldeia José de Anchieta. E depois que ele morreu, o seu corpo foi levado pelos próprios índios, que fizeram questão, como um ato de respeito, de reverência, de levar o corpo dele até Vitória, onde de fato aconteceu o velório dele. E, enfim, depois de vários anos, já na época do Papa João Paulo II, ele foi beatificado, até que passaram-se mais algumas décadas até a sua canonização. Um santo que marcou a história da evangelização no Brasil, um santo verdadeiramente mariano, com o coração apaixonado pelo Cristo, pelo Evangelho, que não mediu esforços para evangelizar, para ser missionário, para derramar o sangue pela evangelização do Brasil, pela salvação das almas, sem em nenhum momento faltar com respeito diante da cultura indígena, diante dos índios, mas respeitando a liberdade e a inteligência das pessoas, apresentar o Evangelho muito mais do que com as palavras, mas com o testemunho da própria vida. Que ele nos inspire a continuar esse trabalho de evangelização que ele iniciou junto a outros aqui no Brasil. Certamente a evangelização no Brasil deve muito à intercessão desse grande santo no céu, que se consumiu nas nossas terras para que o Cristo fosse amado, conhecido, adorado, e que a sua Santíssima Mãe também protegesse esse povo, o conduzisse a Jesus, e esse povo também aprendesse a venerar profundamente a Santíssima Virgem. São José de Anchieta, rogai por nós.